Emma Sulkovic jurou carregar um colchão de dormitório com ela em todos os lugares no campus. O vídeo de hoje se concentra na ativista viral Emma Sulkovic, que ganhou apoio da mídia e de políticos progressistas em 2014 depois de carregar um colchão pelo seu campus para protestar contra a decisão da universidade de abandonar as acusações contra seu suposto abusador. Uma mulher tão comprometida com sua causa que até carregaria o referido colchão pelo palco da formatura e é creditada como a única responsável por mudar as políticas universitárias sobre como lidar com casos de assédio sexual. Eu originalmente ia incluir a Emma, também conhecida como a Garota do Colchão, na minha recente retrospectiva Justiceiro Social, mas quando me aprofundei no caso, percebi que era uma história muito mais complicada do que qualquer um imaginava uma década atrás. Após o apoio inicial à sua performance, veículos de mídia de direita começaram a desconstruir a história de Emma, descartando-a como uma feminista típica de cabelos azuis que mentiu sobre seus assaltos, como mostrariam os arquivos do tribunal. Daí porque a universidade não fez nada a respeito. Até 2016, sua experiência foi considerada desacreditada, pois até a mídia e os políticos de esquerda recuaram na defesa dela. Caso encerrado. Emma era uma mentirosa. No entanto, após copiosas quantidades de pesquisa, cheguei à conclusão de que não é tão simples quanto todos fizeram parecer, e ninguém nunca realmente desvendou a verdadeira história inteira da Garota do Colchão. Mas estou me adiantando aqui. Emma Sulkovic era uma estudante com notas A, com pais abastados que são ambos médicos. Ela iniciou os estudos de artes visuais na Universidade de Columbia em 2011. Em 27 de agosto de 2017, Emma foi a uma festa típica organizada pela sua fraternidade mista, Alpha Delta Phi. O grupo era suposto ser para aqueles que rejeitavam as modernas fraternidades que eram inseguras e misóginas em relação às mulheres. No entanto, vai ficar muito claro em um momento que este não era o caso, com eles tendo a mesma cultura de festas que se poderia esperar. Após um longo dia de estudos e pouca comida, Emma decidiu não beber naquela noite. Especialmente porque mais cedo no dia ela quase desmaiou de desidratação. Lá ela encontrou um colega de estudos e membro da fraternidade, Paul Nungesser. Emma e Paul já haviam dormido juntos 2 vezes e decidiram se tornar amigos com benefícios. Enquanto a universitária optou por não beber, Paul estava se divertindo. Ela recorda que seu parceiro estava nitidamente embriagado. E no final da noite, eles foram para o quarto da Emma para ficarem a sós. Foi quando as coisas realmente começaram a dar errado. Durante as preliminares, Emma alegou que Paul agarrou seus pulsos e os prendeu acima de sua cabeça enquanto prendia suas pernas contra seu peito. Isso a tornou incapaz de se mover. Enquanto a jovem mulher lutava, o colega de quarto intoxicado procedeu a sodomizá-la. Ela relatou sentir uma dor excruciante, já que eles nunca haviam feito aquele ato antes. Gritando para ele parar, sem sucesso. Após terminarem, ficaram deitados lado a lado em silêncio por alguns instantes, até que Paul pegou suas roupas e foi embora. Apesar de se sentir devastada e traída pelo incidente, Emma não apresentaria uma queixa até 7 meses depois, em abril de 2013. Eu não denunciei de primeira porque é um grande trauma emocional e eu não me sentia pronta para lidar com isso inicialmente. Além disso, Emma revelaria mais tarde que talvez nunca tivesse dito nada se não fosse por outras pessoas se aproximando dela com histórias semelhantes sobre Paul. Havia uma mulher chamada Josie que pertencia à mesma fraternidade mista. Ela afirmou que o Sr. Nungesser estava ajudando-a a reabastecer o bar em uma festa quando ele aleatoriamente a agarrou e tentou beijá-la. A jovem conseguiu escapar e não denunciou porque na época ela não sentiu que era uma agressão sexual, mas depois sentiria após ouvir a experiência de Emma. Outra vítima foi Natalie, a namorada do primeiro ano de Paul, que registrou uma queixa de abuso emocional e sexo não consensual. O relacionamento deles durou de outubro de 2011 até a primavera de 2012. Natalie acusou Paul de fazê-la se sentir obrigada a ter relações sexuais, acreditando que ele só haveria se ela realizasse atos sexuais em troca de sua presença. O último acusador foi um homem chamado Adam.
Segundo ele, os dois se envolveram em uma discussão acalorada que se transformou em Paul o agredindo sexualmente. Os detalhes do caso, além disso, são incertos, mas Adam afirmou que havia sido ainda mais ameaçado por Paul após o fato e temia por sua segurança. Com esses acusadores vindo à tona, Emma sentiu que finalmente poderia contar sua história para a Columbia. A escola trata casos de agressão de modo privado e a suposta vítima achou que isso seria melhor do que ir à polícia. Ela esperava que Paul fosse suspenso e então sua vida poderia voltar ao normal. No começo, Emma achou que seu caso seria solucionado de forma relativamente fácil. Ela sabia que seria protegida pela política de assédio sexual da faculdade, que afirma que casos como esses seriam conduzidos de maneira discreta e que ações disciplinares seguiriam uma vez que todas as histórias fossem contadas. A investigação durou 7 meses, mais tempo do que qualquer relatório de assédio sexual na história da universidade. A última audiência foi em 29 de outubro de 2013, quando Emma e Paul testemunharam. Os resultados não foram o que Emma esperava. Em novembro, Paul foi considerado não responsável pelo suposto estupro ou pelos outros relatos de agressões sexuais pelo Conselho Disciplinar da Columbia. Ele foi absolvido de todas as acusações por evidências limitadas. Emma agora estava diante da realidade de ter que ver seu suposto estuprador todos os dias no campus. Compreensivamente, ela ficou profundamente abalada com a notícia, o que se relacionou à maior resistência social às fraternidades nos anos 2010. Como os críticos da vida grega costumam apontar vocalmente, homens de fraternidades têm 3 vezes mais chances de agredir sexualmente mulheres do que outros homens universitários. Além disso, membros de sororidades têm 74% mais chances de sofrerem estupro. Misture essas estatísticas em uma fraternidade mista de uma escola da Ivy League rica com mentalidade dos bons velhos tempos e não surpreende ver por que essa história estava destinada a receber maior atenção. Em dezembro, o New York Post noticiou a acusação de agressão, sem nomear formalmente Paul ou Emma. Dito isso, havia burburinho suficiente no campus da Columbia para que a maioria das pessoas conseguisse entender sobre quem o artigo estava falando. Em abril de 2014, nos Estados Unidos da América, a senadora Kristen Gillibrand convidou Emma para uma coletiva de imprensa sobre assédio sexual no campus, afirmando: "Eu acredito em Emma e acredito nos estupros que aconteceram com ela e outros estudantes em todo o país que tiveram muito pouca justiça." No caso de Emma, 3 meninas falaram sobre o mesmo incidente, mesmo perpetrador, mesmas circunstâncias. Frequentemente, nossos sobreviventes não são ouvidos. Acho interessante que, à medida que a história ganhava força, todos sempre pareciam esquecer do homem que também afirmou ter sido agredido. Enfim, apesar de um endosso público de um senador, nada mudou quando o novo ano letivo começou. A Columbia ainda permitiu que Paul voltasse como se tudo estivesse normal. No início de setembro de 2014, Emma decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Ela sentiu que a investigação da universidade havia falhado com ela, e por padrão, com muitas garotas antes e depois também. Emoções de dor, vulnerabilidade e raiva superaram a estudante. Ela não podia ficar inerte e deixar que outros passassem pelo mesmo. Emma quebrou a cabeça em busca de ideias sobre como fazer Paul e a universidade pagarem por suas falhas. Ela precisava fazer algo para chamar a atenção ao problema. Algo para torná-la e seu problema memoráveis com a ajuda de seu professor, John Kessler. Emma elaborou uma estratégia. Ela precisava de algo que causasse um grande impacto no campus e causasse alvoroço em toda a World Wide Web. O que ela decidiu foi carregar um colchão azul escuro extra longo de 50 libras para onde quer que fosse. Ela intitulou a performance Carregue o Peso e a usou como sua tese de final de curso. O colchão é um modelo comum usado nos dormitórios da universidade e semelhante ao que ela alegadamente foi agredida. A partir de setembro de 2015, ela, citando, prometeu carregar aquele colchão para cada uma de suas aulas, enquanto frequentava a escola com o mesmo aluno que a agrediu sexualmente. Imediatamente, Emma ganhou a atenção da mídia, sendo entrevistada por vários veículos como a Time Magazine, o Los Angeles Times e a Cable News Network, para citar apenas alguns. Ela estava ansiosa para contar sua história e toda a organização parecia ter um jornalista disposto a cobri-la.
Jerry Saltz, um popular crítico de arte, descreveu a performance de Emma com o colchão como uma obra de pura vulnerabilidade radical e uma das melhores exposições de arte de 2014. Robert Smith, do The New York Times, chamou-a de uma peça de performance sucinta e poderosa, que é rigorosa e enxuta, mas inclusiva e aberta, simbolicamente carregada, mas drasticamente física. Seus pais a apoiaram e até escreveram uma carta aberta que foi publicada no Columbia Spectator. Eles criticaram a universidade por sua má gestão do caso, chamando-o de citação circo, e expressaram seu apoio para chamar a atenção para a segurança das mulheres. Com o total apoio da internet, parecia simplesmente inacreditável para muitos observadores que o acusado de estupro de Emma, Paul, ainda era permitido frequentar a escola, muito menos se formar. Ambos foram bem-vindos na formatura de 2015. Emma se dedicou à sua performance artística e carregou o colchão pelo palco da cerimônia de formatura. Suficientemente determinado a desafiar a hierarquia, você correu riscos, manteve opiniões contrárias, participou de protestos deitados e sentados e carregou colchões. O mais importante é que você aprendeu a ter empatia. Os pais de Paul compareceram ao formatura e expressaram seus sentimentos sobre este comentário. Seu pai, Andreas, explicou que foi como um tapa na cara e até se preocupou com a segurança deles. Eu me perguntava, o que eles fariam se soubessem que éramos os pais do cara que a Emma acusou? O que eles fariam? Eles cuspiriam na nossa frente? Eu gostaria de ter ido a cada pai na plateia e dizer: eu sou a mãe do Paul e estou muito orgulhosa do meu filho e espero que vocês discutam com seus filhos e filhas o que fizeram com ele. Na época, a família Nungesser era uma pequena subseção de pessoas que duvidavam da história da Emma. Dito isso, uma contranarrativa logo iria causar impacto, já que o acusado ainda não havia se pronunciado para dar a sua versão da história. Como você pode imaginar, o aumento do escrutínio estava claramente afetando Paul, que em abril de 2015 entrou com um processo contra a Universidade Columbia, seus curadores, o presidente da escola Lee C. Bollinger e o professor de artes visuais John Kessler. Paul alegou que essas pessoas foram responsáveis por destruir sua experiência universitária, sua reputação, seu bem-estar emocional e suas perspectivas de carreira futura. Isso nos leva ao seu caso, já que ninguém realmente sabia quem ele era ainda. O Sr. Nungesser nasceu em Berlim, Alemanha, em 1991. Ele tinha uma formação acadêmica diversificada, estudando na Europa e na África, e foi aceito na Colômbia com uma bolsa de estudos. Por todas as contas, Paul era um estudante muito ativo, participando da Alpha Delta Phi, Remo Leve, do programa de rádio WBAR e do clube de cinema. Sua mãe, Karen, é uma jornalista experiente para o Conselho Nacional de Organizações de Mulheres Alemãs. Ela é cofundadora e escritora no blog feminista Viblick e publicou trabalhos sobre várias questões relacionadas ao gênero. Em resumo, ela é o tipo de pessoa que acredita em todas as mulheres até que acusem seu filho. Após a primeira divulgação da história da garota do colchão, Paul foi constantemente confrontado por repórteres. Isso preocupou profundamente sua mãe, que disse: temos que esperar até que Paul seja espancado, gravemente ferido ou morto. Paul afirmou que, apesar de ter sido absolvido, a universidade não agiu enquanto Emma o chamava constantemente de estuprador. Ele sentiu que isso era injusto, porque não havia evidências de que ele havia cometido qualquer um dos crimes que ela alegava. Ele viu a performance do colchão como intimidação e acusou a universidade de assediá-lo por ser um homem branco e heterossexual. Isso, ele citou, violou seus direitos sob o título 9, uma lei que Emma originalmente acreditava que a protegeria contra ele. Os pais de Paul acabaram vindo para os Estados Unidos da América, da Alemanha, e ficaram horrorizados quando visitaram a seção de arte da escola e viram que haviam exibido proeminentemente um retrato que Emma havia criado com características semelhantes às do filho deles, sorrindo e abaixando sua cueca para expor seus genitais. Não foi possível recuperar a imagem da obra de arte mencionada. Emma não parou por aí e criou outra obra de arte de uma figura que se assemelhava a Paul nu, com uma mulher que eles afirmaram se parecer com Sulkowitz.
Esta senhora também estava nua e sendo imobilizada e atacada da mesma maneira que Emma havia acusado Paul. Não é preciso dizer que seus pais estavam preocupados e sentiam que isso era assédio, que a universidade não apenas permitia, mas incentivava ativamente. Como você se sentiria tendo seu rosto e seus genitais desenhados em um artigo com seu nome, que é então exibido para toda essa escola? A Columbia está hospedando e facilitando isso? Um membro do corpo docente da Columbia aprovou essas impressões, supervisionou essas impressões, pendurou essas impressões na parede e depois fez um brinde a esta exposição. Usarei meu estúdio no Watson Hall para minha tese de final de curso como parte da peça. Escreverei as regras de engajamento na parede, para que as pessoas possam ver partes da performance e ler as regras de engajamento se interessadas. Emma não demonstrava empatia pelo sofrimento vivido por Paul. Ela continuou a alimentar as chamas ao redor do campus, falando com repórteres e organizando comícios prejudiciais ao terreno da escola. Ela disse sobre o processo: "É ridículo que Paul processaria não apenas a escola, mas um dos meus antigos professores por me permitir fazer uma obra de arte." Emma acreditava que sua arte era liberdade de expressão e não algo que a universidade ou qualquer pessoa pudesse policiar. Mas a maré realmente começou a virar a favor de Paul quando seu advogado divulgou todas as mensagens pessoais entre ele e Emma para provar sua inocência. As mensagens do Facebook são de dezembro de 2011, quando Emma pediu a Paul para conversar com outro parceiro sexual dela na época. Ela queria que Paul convencesse o homem a usar preservativos, temendo contrair uma doença sexualmente transmissível, já que seu parceiro estava dormindo com outras mulheres. Como Paul era amigo do tal homem, ela achou que ele era o mais preparado para lidar com a situação. Emma, na sua próxima conversa de irmão, pode simplesmente dizer tipo: "Ei, use preservativo sempre que estiver com outras garotas?" Eu tentei falar com ele. "Por isso falei com você primeiro, pois senti que não estava progredindo." "Ah, sério? Droga, ele definitivamente não fará isso." A partir daí, Emma e Paul continuaram a ter discussões íntimas, chegando ao ponto em que ela se sentiu segura o suficiente para confessar que havia sido sexualmente agredida no ensino médio. Paul afirma ter oferecido a ela assistência e apoio, embora o texto constrangedor parecesse focar em temas sexuais. "Eu na bunda. Sinto falta do seu rosto. Hahaha. Você não sente falta da minha bunda torta?" Eles então se tornaram amigos com benefícios, e Emma pediu repetidamente para Paul sodomizá-la. Embora isso possa ter sido encarado como uma piada no início, o grande volume desses pedidos tornou esse argumento muito mais frágil. Paul afirma que não tinha certeza no início, mas depois concordou porque era isso que Emma queria. Na próxima rodada de mensagens divulgadas do processo, Emma admitiu a Paul que acabara de testar positivo para uma doença sexualmente transmissível após uma orgia com um ex-parceiro e seu amigo, na qual ela parece ter descrito outra instância de ser agredida. "Eu oficialmente já tive relações sexuais com todos os melhores amigos de John Doe. Usei muitas drogas. Relaxa, só exagerei na bebida. De qualquer forma, agora tenho uma doença sexualmente transmissível. Eu realmente odeio John Doe. Tipo, se uma garota está prestes a vomitar, não coloque seu pênis desprotegido nela. É mais culpa dele por me fonder até eu desmaiar. Eu estava consciente, mas não em meu juízo perfeito. Eu estava literalmente apagado." Outras mensagens de Emma beiram a obsessão, já que ela mandou mensagens para Paul frequentemente durante aquele verão com registros de chat, incluindo "Amo você, sinto sua falta e te amo. A propósito, Paul, eu realmente sinto sua falta. Eu realmente sinto sua falta, Paul. Eu te amo muito, por favor, fique comigo para sempre. Paul, eu sinto muito a sua falta. Te amo muito. Eu sinto sua falta mais do que qualquer coisa. Eu te amo e adoraria ter você aqui, meu Deus. Nós poderíamos nos aconchegar. Paul, eu sinto sua falta, Paul. Eu sinto sua falta. Paul, eu sinto sua falta. Cara, eu sinto muito a sua falta. Eu te amo, Paul. Esses registros vão de maio a agosto de 2012. E mensagens diretas semelhantes continuaram até outubro. Para muitos, as mensagens de texto da Emma a faziam parecer obcecada e mentalmente perturbada.
O processo de 56 páginas, então, passa a desmontar as outras duas acusadoras, e como elas também podem ser desacreditadas, alegando que a namorada caloura de Paul foi coagida por Emma a registrar uma reclamação. A outra acusadora, Josie, decidiu que não queria participar da investigação, absolvendo assim Paul de qualquer irregularidade legal. Foi ainda revelado que Natalie, Emma e Josie eram todas amigas próximas, e o processo insinua que todas estavam intencionalmente tentando difamar o nome de Paul inventando histórias. Curiosamente, no caso do quarto acusador, Adam, o processo nem mesmo o menciona. Essa evidência já estava disponível pela investigação da Columbia, na qual Paul havia sido absolvido de todas as acusações. O processo não parou apenas em trazer evidências para limpar o nome de Paul. Também atacou John Kessler, professor de arte de Emma, que permitiu que ela usasse sua vingança pessoal contra Paul na tese de conclusão de curso. A ação alega que sua arte performática serviu apenas para difamar e até mesmo perseguir o jovem. Kessler não apenas aprovou o projeto, mas o endossou totalmente, afirmando carregar sua cama universitária, que também foi o local do seu estupro, é um símbolo incrivelmente significativo, comovente e poderoso. Com todas essas evidências surgindo, é tão claro o que a Uni pensa sobre essa questão. O caso de Paul contra Kessler é simples. O professor conscientemente ajudou Emma a mirar maliciosamente em um colega de classe. O professor respondeu em um artigo chamando os documentos legais de mal escritos. Ele então culpou a manosfera por assediar a Emma. Os advogados de Paul não pararam apenas no professor de arte, mas miraram na Universidade Columbia por afirmar a história de Emma ao apoiar o Dia Nacional de Ação Carry That Weight no dia 29 de outubro de 2014. A escola também arcou com a limpeza após Emma realizar um comício acusando publicamente Paul de estupro. Agora, mais do que nunca, devemos continuar a disseminar a sensibilidade para com os outros e uma verdadeira compreensão do que significa ser um sobrevivente. Após a performance pública com o colchão, a universidade mudou sua declaração oficial sobre confidencialidade e privacidade em casos de agressão sexual. A mensagem mudou de a universidade fará todos os esforços razoáveis para manter a confidencialidade, privacidade das partes envolvidas em investigações de má conduta baseada em gênero. 2. A universidade revelará informações sobre suas investigações e julgamentos de má conduta baseada em gênero apenas para aqueles que precisam saber a informação para cumprir seus deveres e responsabilidades. Os advogados de Paul argumentam que a Columbia mudou sua política para discriminar pessoalmente contra ele e só fez isso para parecer melhor aos olhos do público. No final, o processo foi resolvido a portas fechadas. Qualquer informação sobre este acordo nunca foi divulgada publicamente, mas a escola declarou: Columbia reconhece que após a conclusão da investigação, o tempo restante de Paul na Columbia se tornou muito difícil para ele, e não é o que a Columbia gostaria que qualquer um de seus alunos experimentasse. A Columbia continuará a revisar e atualizar suas políticas para garantir que todo estudante, acusador e acusado, incluindo aqueles como Paul que são considerados não responsáveis, seja tratado com respeito e como um membro integral da comunidade da Columbia. Este comunicado à imprensa, com as capturas de tela fornecidas pela equipe jurídica, mudou completamente a narrativa online. Jornalistas e políticos agora se distanciaram da garota do colchão, com outros proclamando que o processo de Paul provou que tudo era uma farsa, com Emma sendo simplesmente uma ex-namorada enlouquecida que queria se vingar de Paul por não retribuir seu afeto. Usuários do Reddit e Twitter rapidamente formaram opiniões sobre a história. Emma foi alvo de xingamentos e comentários negativos em suas redes sociais. Ficou tão ruim que Emma tornou seu Instagram privado. Por volta dessa mesma época, a jornalista Cathy Young escreveu um artigo mordaz chamando Emma de mentirosa. Ela mencionou que a mídia nunca aprofundou a história. Young escreveu que vítimas de agressão sexual deveriam ter hematomas como prova. Emma informou aos repórteres que estava com medo devido à presença de Paul no campus, embora acreditasse que ele estivesse estudando na Europa naquele período. Os demais acusadores se afastaram dos holofotes quando uma ação legal contra eles parecia possível. Mesmo após o assalto, a suposta vítima e o abusador trocaram mensagens normalmente por um bom tempo.
Young até entrevistou Paul, o primeiro repórter a fazer isso. Ela teve uma conversa franca com o aluno, acusado sobre o trauma que ele havia passado e como Emma havia sido tão facilmente acreditada sem evidências suficientes. Emma ficou irritada com este artigo, criticando Paul e Young ao dizer: "Eu nunca quis que isso fosse uma desculpa para as pessoas vasculharem minhas mensagens privadas do Facebook e as enquadrarem de uma maneira que lançasse dúvidas sobre o meu caráter. É injusto e nojento que Paul e Kathy tratem a vida pessoal como uma mina, que eles podem escavar e colher para a publicidade e a imagem pública de Paul." Na época do artigo de Young, cartazes começaram a circular no campus chamando Emma de fraude. Isso foi iniciado por uma página anônima do Twitter chamada Pretty Little Liar, com uma foto de Emma carregando um colchão sem muita resistência pública. E é onde a história terminou para a maioria dos espectadores. A garota do colchão mentiu e tudo não passava de uma farsa. Mas o fato é que, uma década depois, tenho que me perguntar se alguma dessas novas informações do processo realmente isentou Paul de todos os vestígios de irregularidades, como a maioria das pessoas fez parecer. Inicialmente, as pessoas logo associaram Emma a outras feministas de cabelo azul e organizações feministas prevalentes na época. Mas é importante notar que ela realmente não tem nenhuma conexão com nenhum desses grupos. Curiosamente, a mãe do Paul se encaixaria melhor nesses estereótipos. Ademais, as pessoas sugeriram que a não denúncia imediata do assalto por Emma evidenciava que ela havia inventado a história. Mas ao analisar as pesquisas, isso não é um fenômeno único para este caso, e é na verdade bastante comum para as vítimas. A doutora Karen Stousnau, que se especializa na área de trauma de agressão sexual, explica que as vítimas muitas vezes têm sentimentos de vergonha e choque, o que poderia explicar por que elas podem esperar para denunciar seu agressor. Ou, no caso de Emma, recusar-se a ver dessa maneira e continuar a conversar com um abusador. Em terceiro lugar, independentemente da sua opinião sobre a história de Emma, as agressões sexuais nos campi universitários são alarmantemente altas e a cultura em torno dessas instituições não está ajudando. Em 2021, mais de 10 mil ofensas sexuais foram relatadas nos campi, a maioria relacionada ao uso excessivo de drogas e ambientes de sexo casual. Porém, as pessoas raramente querem discutir esses fatores, pois não se pode interferir na chamada experiência universitária. Como podemos ver no texto divulgado por Paul, é evidente que essas mulheres eram frequentemente aproveitadas em eventos induzidos por álcool, mas a faculdade nunca pareceu sequer investigar essa parte, sendo apresentada como uma nota à parte que eu nunca soube até olhar para as fontes primárias. Ao verificar o site da Universidade de Colômbia, existem inúmeros recursos para vítimas de agressão sexual, mas encontrei muito pouco sobre como parar o ambiente que causa esses crimes em primeiro lugar. Comparei com outras escolas e encontrei o mesmo resultado várias vezes. A campanha de base mais próxima que consegui encontrar foi um vídeo de consentimento sendo exibido na esperança de trazer mais conscientização à violência sexual durante esta era. O clipe compara a iniciativa do sexo com a oferta de uma xícara de chá para alguém. Se você diz, ei, você gostaria de uma xícara de chá? E eles estão tipo, sabe, não tenho certeza. Você pode fazer um chá para eles, mas esteja ciente de que podem não beber. O vídeo tem mais de 150 milhões de visualizações em seu canal desde que foi lançado em 2015, seguindo a saga da Garota do Colchão. O filme foi exibido em faculdades, escolas secundárias e de ensino fundamental para ensinar sobre consentimento. A própria Emma até postou positivamente sobre o chá do consentimento. Apesar dos elogios à direção, o vídeo foi criticado por simplificar excessivamente o assédio sexual. E ao revisar as estatísticas recentes, seu sucesso não se correlacionou com uma diminuição do abuso nos campos. Voltando à história principal em questão, acho que o problema mais evidente das pessoas que afirmam que o incidente da Garota do Colchão foi desmascarado é que nunca foi realmente provado que Emma mentiu sobre qualquer coisa. Claro, ela enviou uma série de mensagens de texto loucas e eles tiveram um relacionamento, mas isso não prova que ela não foi agredida. A escola não tinha provas suficientes para expulsar Paul e resolveu o caso extrajudicialmente. Mas, novamente, nada disso realmente prova que ele era inocente também.
Apesar de frequentemente serem ignorados na cobertura, também havia as outras 3 pessoas que acusaram Paul de má conduta. Eles todos poderiam ter mentido em uma grande conspiração contra um garoto alemão aleatório? Sim, mas eu realmente não vi o caso que mostra que era tudo uma farsa definitiva, como muitos querem fazer parecer. Dito isso, desde o alvoroço, Emma não fez nenhum favor a si mesma para reconquistar o apoio público. Veja, após a formatura, a jovem tentou ao máximo denunciar a violência sexual de maneiras cada vez mais não convencionais e perturbadoras. Justificado ou não, cada um deles corroeu seu apoio que já estava diminuindo. Em 2015, ela lançou um projeto com título em francês, que se traduz para Isto Não É um Estupro. No vídeo de 8 minutos, ela e um estudante anônimo da Colômbia filmam um vídeo adulto hardcore reencenando o suposto assalto. E pelo que eu posso ver, houve uma penetração real acontecendo aqui. Muitas pessoas ficaram chocadas e se perguntando por que ela tornaria isso público. Enquanto Emma via isso como um projeto de arte, muitos outros viam apenas como uma fita de sexo. Ela está toda sobre, olhe pra mim, olhe pra mim. Isso não faz nenhum sentido. Olhe pra mim sendo estuprado em vídeo, mas não é estupro, não é uma reencenação, mas é arte, né? É isso, se isso já não fosse suficientemente perturbador. A próxima Emma fez outra exibição de arte controversa na Fundação Elizabeth. Com cabelo rosa, saltos altos e um casaco preto, ela estava tentando responder à pergunta: de que adianta a arte pendurada na parede de um navio afundando? A resposta dela foi se despir até um biquíni com um padrão da bandeira americana. Ela e um homem chamado Mestre Avery participaram de uma performance profundamente desconfortável que chocou os espectadores. Seu companheiro de performance começou amarrando-a a uma parede em um estilo bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo, enquanto a degradava verbalmente e batia na artista com uma corda. Os espectadores ficaram horrorizados. A corda atingiu Emma no olho e a multidão suspirou audivelmente. Emma reagiu a isso rindo. Obviamente, ela recebeu uma quantidade imensa de comentários sobre essa exibição. Muitos detratores afirmaram que se ela fosse realmente uma sobrevivente de agressão, teria chorado. Emma respondeu a essa crítica. A maioria deste mundo nunca viu ou esteve envolvida com estupro, e havia tantos supostos especialistas. Eu pensei, por que não mostrar a você como é? Para dar aos seus detratores mais munição para a guerra cultural em 2016, ela começou a se identificar como gênero fluido. Quando perguntada por um repórter quais pronomes deveriam usar, ela respondeu: eu também não tenho certeza. Por causa disso, continuarei usando ela para o restante deste vídeo. Após a saga da garota do colchão, Emma expressou que toda a experiência a fez se voltar contra os homens em geral, mas essa visão se suavizou com o tempo quando ela começou a namorar um homem novamente. Isso já seria surpreendente o suficiente, mas as pessoas ficaram chocadas ao descobrir que seu novo interesse amoroso era um conservador a quem ela se referia publicamente como Chad. Embora sua identidade permaneça desconhecida, um artigo o descreve com cabelos loiros como seda de milho, peito como um escudo e uma linha do maxilar que um incel mostraria ao cirurgião como inspiração. Ela saiu com ele porque supostamente seria progressista. Os dois trocaram livros um com o outro e pareciam ter discussões interessantes, mas o relacionamento não progrediu mais, explicando que, apesar de namorarem casualmente, eles só tinham química em suas conversas. Embora Emma e Chad não tenham dado certo, ela aprendeu muito com ele, pois aparentemente nunca havia conhecido um conservador antes. Em entrevistas recentes, ela admite que sentiu a necessidade de se radicalizar com a esquerda por causa da atenção positiva que estava recebendo por carregar o colchão. Em uma reviravolta digna de um filme de M. Night Shyamalan, Emma agora escuta Jordan Peterson e participou da festa de lançamento do livro Panic Attack do escritor Rob Soave da Reason, no qual a própria Emma é criticada. Ela até posou para uma foto com Cathy Young, a mulher que apoiou o lado da história de Paul. Embora algumas pessoas especulem que ela só compareceu como uma forma de arte performática, realmente torna mais difícil dar a ela o benefício da dúvida. Ao refletir sobre sua experiência na Universidade de Columbia, em 2019, ela afirmou que realmente não é e nunca foi política. Neste momento, Emma desejava abandonar totalmente a criação artística e cursar um programa de 4 anos em medicina tradicional chinesa. Parece que ela ainda não acabou de confundir a internet.
Enquanto a vida de Emma pós-Mattress era fácil de descobrir, a de Paul era muito mais misteriosa. Após sua formatura, ele voltou para a Alemanha e aparentemente desapareceu. Mas como ele estudava cinema, fiquei curiosa se lançou algum projeto nos últimos 10 anos. Primeiro pesquisei o nome dele no IMDb, mas apareceu uma versão alemã do sobrenome dele e encontrou uma correspondência. Pelo que eu presumo, Paul pode ter percebido que seu nome estaria para sempre ligado a colchões e tentou fugir da história, voltando para a Europa e adotando a grafia alemã. O filme vinculado ao perfil dele com o crédito de escritor é chamado A New Normal, lançado em 2019. Eu me perguntei se este filme tinha alguma conexão com suas interações com Emma e consegui encontrá-lo em uma página não listada do Vimeo. Estranhamente, pouco depois de assisti-lo e antes que eu tivesse a chance de baixá-lo para este vídeo, ele foi retirado. Então, o melhor que posso fazer agora é avaliar com base no que estou vendo. Vetter, o protagonista, anda solitário por Campos Ermos, afastado das pessoas. Ele realiza eventos cotidianos como escovar os dentes e ir ao supermercado, mas se sente observado e julgado por aqueles ao seu redor. É revelado mais tarde que Vetter está tentando escapar de um monstro que o segue por causa de um evento de seu passado. A história comenta sobre como um momento traumático impacta uma pessoa a longo prazo e como as pessoas conseguem encontrar um novo normal após o evento perturbador. Há sinais claros de que Paul escreveu isso para ajudá-lo a lidar com sua angústia envolvendo Emma. Embora este filme tenha sido apresentado em vários festivais antes da pandemia, é a última coisa que pude descobrir sobre ele e agora se encontra como mídia perdida, comigo parecendo ser a última pessoa a tê-lo assistido. Desde 2023, Emma continuava visitando universidades para falar sobre seu assalto e como os estudantes podem se tornar ativistas. Passados mais de 10 anos dos eventos da Garota do Colchão, é válido refletir sobre como eles ocorreram. Como a mídia primeiro apoiou Emma, mas logo a abandonou quando a história ficou mais sombria. Independentemente de qual versão dos fatos você acredita, é inegável que o assédio sexual é um problema nas universidades. E enquanto essa história trouxe o assunto para a guerra cultural online, ninguém realmente ofereceu soluções significativas. O que é provavelmente o motivo pelo qual a Garota do Colchão se tornou nada mais do que uma nota de rodapé esquecida da história da internet.